E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e este garanto que vai ser bem especial. Hoje vamos mergulhar pela fascinante história por trás da criação da lendária série de jogos Medal of Honor. Então bora voltar no tempo e acompanhar como é que foi o desenvolvimento desses grandes jogos que trouxeram tantos momentos emocionantes em mais um Antes do Play. Eu sou o Thiago Daut, aqui do canal Daut Jogando, e completei a minha coleção de jogos da série Medal of Honor. Deixei de lado ali alguns jogos ali de PC, e faltou um de GBA, que é bem difícil de achar, mas os que eu joguei mesmo na época e que eu gostaria de trazer para a coleção, eu já trouxe, estão aqui. Então eu fui pesquisar e fui entender melhor como é que foi essa história, e vamos contar aqui um pouco como é que foi esse desenvolvimento desse primeiro jogo de PlayStation 1, e vamos falar aqui aos poucos aqui, e vou mostrando também detalhes de todos os outros jogos que foram lançados da franquia. Beleza? Então bora lá e vamos começar. Bom, então... E para começar, vamos ali nos meados dos anos 90. Quando Steven Spielberg estava imerso na produção do épico O Resgate do Soldado Ryan, a experiência o levou a uma profunda apreciação pelo heroísmo e sacrifício dos soldados na Segunda Guerra Mundial. Em meio a toda essa produção, ele viu seu filho jogando 007 GoldenEye. Foi aí que ele viu uma oportunidade de trazer essa mesma sensação de realismo e emoção para o mundo dos videogames, podendo também ser uma forma de apresentar a história ao público mais jovem. Então Spielberg juntou o pessoal da DreamWorks, estúdio que ele mesmo fundou alguns anos antes, e por lá a ideia começou a tomar forma. Peter Hickman assumiu como produtor e roteirista, e Dale O'Day foi convidado como consultor militar, agregando conteúdo educacional ao jogo. E esses dois caras já tinham feito coisas bem bacanas e futuramente vieram também a trabalhar em diversas franquias bem grandes. Mas eles tinham também uma equipe inteira ali que era alocada, né, somente para isso, para estar visitando locais históricos, museus e bases militares para trazer mais detalhes e realismos aos cenários dos jogos. Com o time criado e já trabalhando ali como colocar em prática as visões de Spielberg, veio a escolha do PlayStation como um console para estar lançando o jogo. E essa escolha provavelmente foi feita muito por conta da sua força popular. Falando em força, um pequeno gesto de um like vai dar uma grande força aqui no canal. Então já deixa aí o seu like, e para ajudar ainda mais, compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para estar acompanhando aqui todos os conteúdos games e retro games. Bom, recado dado e console definido, agora vem os desafios do desenvolvimento. Naquela época, praticamente todo jogo de FPS tinha como base o tema ficção científica, mapas em outros planetas e armas futuristas. Então apresentar para o público um novo tema que naquele momento ainda não era discutível seria bem delicado. Fora também os limites técnicos para se desenvolver um jogo de tiro no PlayStation, forçando a criatividade de toda a equipe que precisava usar diversos truques. O principal deles foi aproveitar que toda a base do roteiro era de missões de espionagem. Então decidiram usar isso como justificativa para tudo rolar durante a noite. Dessa forma poderiam disfarçar carregamentos de elementos na nossa frente e até mesmo otimizar ainda mais o jogo por não ter cenários de planos de fundo. Outra escolha criativa foi importante para não afetar o game design do jogo, porque ele não se limitava, de só do ponto A ao ponto B. Era preciso cumprir algumas tarefas, como sabotar um submarino, invadir locais e coletar itens. Mas sem memória suficiente no console, era preciso ativar certos scripts direto do disco. As missões eram divididas por partes e cada tarefa concluída era gerada uma nova mensagem entre os objetos, ativando uma espécie de inventário via código que informava o jogo que todos os objetivos haviam sido concluídos. Uma dessas limitações ruins foi a escolha de manter o padrão de gameplay sem o uso dos analógicos. O DualShock tinha acabado de ser lançado e ainda não teria chegado a todos os consumidores. Por conta disso, escolheram a jogabilidade que atenderia a grande maioria. E é muito doido, Hoje em dia a gente não consegue imaginar como que jogar sem os dois analógicos. Você fica meio perdido, Porque você controla ali todos os eixos do jogo 3D. Foi muito bem acertado vir o DualShock, mas antes disso a gente sofreu aqui com esse controle. E agora vamos pro lançamento do primeiro jogo. Então, em 1999, para PlayStation, um ano depois do filme O Resgate do Soldado Ryan, foi lançado o primeiro Medal of Honor, sendo publicado pela EA, que nesse momento já teria comprado os direitos da franquia.
O jogo teve uma recepção extremamente positiva, a autenticidade, a atmosfera e imersão emocional do jogo foram especialmente elogiadas pela crítica e por muitos jogadores. Uma curiosidade legal aqui é que o título original do jogo quase foi lançado ali como Medal of Honor Spielberg's Dreams, mas eles acabaram decidindo ali ficar só como Medal of Honor, evitando assim uma ênfase excessiva ali no nome do Steven Spielberg. Mas convenhamos que eu acho que foi um erro, né? Porque imagina ali na época, ainda mais o Steven Spielberg estava bem forte, né? Tinha aqui, ó, Tubarão, tinha IT, tinha Jurassic Park, tinha tanta coisa bacana que o cara já tinha feito e tava produzindo ali o Soldado Ryan, que tinha acabado de ser lançado. Então eu colocaria assim o nome do Spielberg estampado na capa do jogo, ou melhor, eu colocaria até a cara dele aqui. Mas o jogo foi um sucesso mesmo assim e abriu caminho para uma série de sequências e expansões que continuaram a contar histórias cativantes no cenário da Segunda Guerra Mundial. A narrativa cinematográfica, os gráficos inovadores e a trilha sonora arrebatadora definiram o Medal of Honor como uma franquia icônica. E claro, falando de Medal of Honor, temos que destacar aqui a trilha sonora, que é incrível de todos os jogos. Ela foi composta e produzida ali por grandes nomes, tanto da indústria dos videogames, mas também da indústria dos cinemas. O principal deles é Michael Giacchino, que foi o responsável por criar todas as trilhas, não só do primeiro jogo, mas também de diversos outros da franquia. Mas o cara era muito além disso. Compôs também para muitos outros jogos. The Lost World para PlayStation é um que traz uma trilha espetacular para cada fase. Nos cinemas, Giacchino ganhou simplesmente um Oscar com Up e também trabalhou em diversas grandes produções do cinema e na TV. O legado de Medal of Honor transcende a indústria dos videogames. Todas aquelas ideias de Spielberg colocadas no jogo fizeram parte de um conceito que inspirou não só outros jogos, mas também filmes, programas de TV e livros. Mas dentro do mundo dos videogames, mesmo após mais de 2 décadas desde o lançamento do primeiro jogo, a parceria entre Steven Spielberg e a equipe de desenvolvimento do jogo continua a inspirar novas gerações de criadores a contar histórias envolventes por meio dos videogames. E a franquia continuou trazendo histórias e gameplays especiais a cada jogo lançado. Eu vou tentar trazer aqui um pouco de curiosidades e detalhes de cada jogo lançado ali nos consoles, muito baseado também nas minhas experiências jogando na época, pois cada um tem uma ou outra particularidade sensacional que os tornam únicos. Como já sabemos, o jogo rola durante a Segunda Guerra Mundial, cheio de detalhes realistas nos cenários, vestimentas e tudo mais. Jogamos com James Patterson e precisamos completar algumas missões secretas por toda a Europa entre 44 e 45. Tenho aqui na coleção essa versão americana do jogo que comprei pelo eBay. Na época, como não tive o PlayStation, a minha experiência do game era toda na casa de um primo, e uma das lembranças mais fortes que eu tenho jogando é com certeza ali as trilhas sonoras e o absurdo de ter que resgatar obras de artes em meio a uma guerra. Medal of Honor Underground chegou logo em seguida e agora jogamos com a irmã de James Patterson, uma combatente da resistência francesa. A história se desenrola desde missões de sabotagem de trens nazistas até resgatar prisioneiros de guerra. A narrativa continuou profunda e envolvente. Lembro de uma missão que tínhamos que nos disfarçar e entrar em território inimigo. Era muito boa toda a tensão construída para essa fase. E já nesse jogo não conseguiram manter os pés no chão. Tiveram que lançar um modo meio secreto, que enfrentávamos todo tipo de inimigo esquisito, como esses cachorros armados. Acho que para definir algo bom ou ruim, tem todo o lado técnico e crítico da coisa, que até faz sentido para se ter uma base. Mas tem algo muito mais importante, que é o que? A experiência. E Medal of Honor Frontline entrega isso, ou pelo menos entregou para mim naquele momento. Que ele tem missões memoráveis, como a invasão de Omaha Beach no dia D, como brilhava os olhos ver aquilo acontecendo em um videogame. Ainda mais que naquele momento já tínhamos referências visuais incríveis, como o próprio resgate do Soldado Ryan, os cenários que nos transportavam para os escombros das vilas destruídas, a trilha sonora que é ainda mais incrível e imersiva, ajudaram a criar uma das minhas melhores experiências jogando videogame. A versão que eu tenho aqui era para o PlayStation 2, que também está completa. Ao jogar, encontramos uma boa variedade de missões, que ajuda a dar um ritmo bem legal à jogatina. Vamos de grandes momentos de ação para outros mais tensos, com infiltrações em bases inimigas.
E definitivamente Frontline é o meu jogo preferido da franquia. O segundo, mas não menos importante, é Medal of Honor Rising Sun de 2003, que nos leva agora para o Pacífico como um fuzileiro naval dos Estados Unidos, no meio da loucura do ataque a Pearl Harbor. E depois de toda essa ação empolgante do início, temos aqui um gameplay um pouco mais cadenciado em territórios japoneses. Este foi um dos mais vendidos da franquia, muito por conta da novidade do modo multiplayer online e o belo modo Story Co-op, que são praticamente as mesmas missões na clássica tela dividida. E foram diversas tardes ali jogando com meu irmão sem interrupções, porque naquele momento, não lembro muito bem, a gente tava sem memory card, tinha dado pau, alguma coisa do tipo no nosso, e a gente tava com esse jogo, já tinha jogado ali o modo Story e tudo mais, mas o Co-op a gente repetia diversas vezes, e a gente passava a tarde toda ali jogando sem parar, por conta de não ter memória. Agora em Medal of Honor European Assault de 2005, minha memória já começa a ficar um pouco mais falha, já não tenho tantas lembranças assim, mas no gameplay aqui a gente joga com Wheeler Holt e a narrativa seguindo a luta ali dos aliados na Europa. A jogabilidade introduziu um sistema de escolha de caminho que afetava ali o desenrolar da história. O que eu irei lembrar aqui seria o modo multiplayer com tela dividida em 4 partes, bem ali no estilo do 007 GoldenEye. Foi onde mais eu passei tempo de gameplay nessa versão. Medal of Honor Heroes de 2006 veio com o surgimento do PSP. Era comum vários jogos ganharem versões mais compactadas para o portátil da Sony. Um combate dinâmico e missões desafiadoras, mas algo que ajudou aqui foi o multiplayer, que deu uma certa relevância para esse título. Medal of Honor Vanguard de 2007 já nos coloca ali no papel do cabo Frank Keegan, que é um paraquedista, e aqui começa a vir umas novidades, como o salto de paraquedas no início de cada missão, a possibilidade de personalizar as armas e o início ali de liberdade tática. De minha experiência com esse jogo também não me vem tantas coisas assim. Lembro de ter jogado, terminado e nada mais. Agora já no PlayStation 3 temos algumas coisas novas, como a liberdade de escolher por quais missões queremos partir, ou melhorias no salto de paraquedas e personalizações de armas. E esse jogo aqui já era na terceira geração de consoles que a franquia sempre chegava com força. Infelizmente ela já foi perdendo um pouco mais a mão e deixando de ser emocional para ir para um lado mais ação. Em Medal of Honor Heroes 2 de 2007 é a mesma coisa. Continua a história do seu antecessor. Eu acho que uma única curiosidade aqui é que ele também chegou para os consoles da Nintendo, o Wii. E teve toda uma adaptação ali dos controles para o Wii Remote. Medal of Honor de 2010. Este é um reboot que moderniza a série. Dessa vez estamos em um cenário contemporâneo do Afeganistão. A narrativa, inspirada em eventos reais, segue um grupo de soldados de operações especiais das forças dos Estados Unidos. O gameplay enfatiza bastante a tática, com momentos intensos de combate e tiroteio, que tenta resgatar momentos mais emocionais, clássicos da série. Eu curti bastante esse reboot, foi uma releitura super válida, e uma curiosidade legal aqui é a possibilidade de jogar Medal of Honor Frontline remasterizado, com praticamente 2 jogos em um, e isso faz Medal of Honor de 2010 valer muito mais a pena. Medal of Honor Warfighter de 2012. Continua a história do jogo anterior, explorando ainda mais a vida dos soldados de operações especiais. Isso ajudou a trazer um pouco mais aquela experiência autêntica e uma narrativa emocionante. O gameplay inclui combate ainda mais tático, exploração subaquática e um sistema de classificação de unidades que foi bem divertido de usar durante as missões. Medal of Honor Above and Beyond de 2020. Este confesso que eu não fazia a menor ideia de sua existência. O descobri nas pesquisas para montar esse roteiro, mas por ser uma versão VR, achei legal trazer ele aqui para representar e citar as versões da série para PC. Assim como não joguei este, não joguei os outros. Tentei focar mais no lançamento dos consoles e também naqueles que tive minhas experiências. E assim, a colaboração visionária entre um dos maiores cineastas de todos os tempos e uma renomada equipe deu origem a Medal of Honor. Uma série que não apenas marcou um novo padrão de qualidade, mas também demonstrou o poder das narrativas interativas para educar, entreter e emocionar. Muito bonito, né não? Eu escrevi tudo isso. Deu trabalho e foi isso. E agradeço demais por me acompanhar aqui nessa jornada pelo passado glorioso de Medal of Honor. Uma série que eu tenho muito carinho, joguei muito e adoraria que tivesse novos jogos. O Medal of Honor Frontline
reboot, assim, um refeito, tudo zero, assim. Até tem ali do Call of Duty, mas eu queria um Medal of Honor. Aquele Medal of Honor, entende? E pra finalizar, deixa o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, acompanhe também minhas outras redes sociais, que eu tô sempre publicando coisas lá do dia a dia, da minha coleção e tudo mais. E bora pra mais vídeo, bora pra mais conteúdos aqui no canal, que eu falo de games e retro games. Não consigo deixar de falar um pra falar do outro. Beleza? Valeu, obrigado, até o próximo, antes do play.